apresentar as suas próprias qualidades. Ele também acha que a paternidade vai enriquecer a sua biografia, porque até hoje nenhum livro dele foi publicado. Vendo a mulher na cama do hospital, ele tem medo que ela tenha um acesso de sentimentalismo, porque ele não é muito ligado a esse lado afetivo. Ela pede para ele ligar para os parentes, e ele fica triste porque para ele os parentes são um fardo na vida dele, é um tipo de sistema do qual ele não queria participar. Essa chegada dos parentes dele é a primeira brutalidade que ele enfrenta, porque eles sempre fazem a mesma pergunta: como que é o seu filho? E ele sempre responde: ele é parrudo, forte, grande. A presença dos médicos acaba com a sua sensação de asfixia, porque eles falam que o seu filho apresenta características da trissomia 21, na época conhecida como mongolismo, e mais tarde como a síndrome de Down. Essa notícia é tão forte para ele que ele não quer acreditar. Toda essa ideia assim, é tão forte também que ele começa a ter um sentimento querendo que o filho dele morra, porque isso devolve a sensação de liberdade para ele. Um tempo depois, eles procuram livros, até que encontram um livro do Piaget, que é um livro que ensina maneiras de melhorar a situação da criança e amenizar os problemas das crianças com síndrome de Down. Bom, ele leva o filho para uma clínica no Rio que oferece um programa completo de estimulação precoce para crianças com síndrome de Down. Pelo fato dele frequentar essa clínica, ele acaba percebendo uma marca aguda no rosto das pessoas que têm filhos especiais. Através daquele livro, ele vai treinando o filho dele e, ao mesmo tempo, ele vai escrevendo o livro Um Ensaio da Paixão, que não conseguiu terminar. Ele fica comparando os avanços do filho dele com crianças normais. E o filho avança, como no livro diz. E no bar, ele bebe e comemora. Somos todos reiterados. Após isso, a família adquire um sobradinho minúsculo, porém muito problemático. Há muito barulho por perto e é muito distante do trabalho de sua mulher. Lá, ela engravida novamente e há o medo da trisomia se repetir. Mas os exames comprovam, é uma menina geneticamente normal. Ao mesmo tempo, o pai está trabalhando num jornal, para tentar compensar todos os livros guardados em sua gaveta que não conseguiu publicar nenhum. Então, o Felipe está crescendo e ele não aprendeu a falar ainda. E a linguagem se torna uma obsessão do seu pai. Ele precisa aprender a falar. Além disso, as anormalidades do Felipe ainda o incomodam. Ele sai do sobradinho e ele foi voltar para o Brasil e foi trabalhar como professor em Florianópolis. Lá, ele só vai para casa aos finais de semana. Com isso, acaba percebendo que realmente o problema é ele e não o seu filho. Eles vivem numa estabilidade provisória. O Felipe está frequentando fonoaudióloga, está frequentando a mesma creche que sua irmã normal. Ele acredita que seu filho vai alcançar o potencial de crianças normais. Mas um fato que ocorre no final de semana é um provável acidente de seu pai e todos da família estavam no carro. O seu pai xinga com vários palavrões o outro motorista e assim é chamado de mal educado. Quando ele volta ao carro, é surpreendido por uma atitude de seu filho, que aprendeu a falar uns seus palavrões. Puta. Ele tenta reeducar o seu menino, mas não consegue. Felipe já aprendeu. Ele consegue finalmente publicar o seu livro tão esperado, Trapo, o qual ele estava escrevendo. E com isso, o Felipe ele está frequentando a creche, mas ele não consegue se adaptar às crianças normais. Então, aos 8 anos de idade, a diretora o chama para conversar e diz que seu filho não segue o mesmo ritmo das crianças. O desfecho do livro trata do final da infância de Felipe em diante, mostrando as dificuldades que uma criança com síndrome de Down e seus familiares passam no envelhecimento da criança. Por exemplo, na escola que ele costumava frequentar, o rejeitaram porque diziam que ele não conseguia acompanhar as outras crianças. Ele tinha dificuldade também para falar outras coisas, por
fonoaudiólogo. Ele também não conseguia entender aspectos básicos da vida, como competição ou passar do tempo. Mas no final do livro mostra também que os sentimentos do seu pai começam a mudar. Indo para casa sem o filho. O filho que quando nasceu ele queria morto. E que a ausência agora do próprio parece matá-lo. Chegando nessa parte final do livro, o pai já tinha feito tudo o que ele podia para criar bem e fazer o filho se desenvolver. Ele chegou até o ponto de pegar e cuidar da mesma atenção para outra filha dele, crendo que uma criança normal não precisa de tanta atenção para se criar. Quando o filho dele sumiu, o pai ele descobriu que o sentimento que ele sentia por ele no início mudou. Ele viu que o filho era muito importante para ele e que aquele ódio que ele tinha sumiu. Agora ele amava muito mais o filho e entendia ele muito melhor. Com o passar do tempo, ele foi tendo alguns avanços. Ele começou a entender algumas metáforas, ele começou a desenvolver uma habilidade para o desenho. Ele tinha muita técnica nisso, embora ele não entendesse o que ele podia significar para a vida dele. E ele também conseguiu entender alguns aspectos do cotidiano, como o futebol, que era uma das grandes paixões dele ao lado dos desenhos animados. E assim, no final do livro, desculpa, o pai ele descobre que, mesmo fazendo tudo o que ele pode, o filho não vai viver totalmente na mesma realidade. Ele sempre vai estar diferente, ele nunca vai conseguir compreender totalmente a vida. Então ele se resigna e mesmo assim ele fica feliz por não saber o que vai acontecer pela frente, assim ele não vai precisar se preocupar tanto com o futuro.